Bem-vindos ao podcast Palavra de Deus. Seja bem-vindos, meus irmãos, minhas irmãs. E já de cara eu vou pedir a vocês carecidamente que vocês possam inscrever no nosso canal, para ajudar o nosso canal a crescer mais ainda, para que essa palavra possa alcançar mais pessoas para ouvir a palavra de Deus. Eu sou carente pela palavra de Deus e eu creio que você também é carente pela palavra de Deus. E se você quer aprender a estudar com mais inteligência, com mais sabedoria, entender a palavra, não deixe de se inscrever no nosso canal e também curtir o vídeo, comentar e compartilhar com seus amigos. Assim o YouTube vai entender que esse canal é próprio para vocês e para abençoar a sua vida e vai divulgar para mais pessoas. Pastor Antônio, a gente estava falando sobre a carta de Éfeso e a gente parou no versículo 4 do capítulo 2. Só que a gente deu um resumo bem rápido, né? Porque a hora estava apertada. E eu creio que a gente vai dar uma boa continuada em Éfeso ainda, né? Com certeza. Tem muita coisa boa. Inclusive eu gostaria de pedir aos nossos ouvintes aí, aos nossos telespectadores, que esteja do seu lado aí uma caneta, esteja do seu lado a sua Bíblia, esteja do seu lado um caderno para poder anotar. Por quê? Porque eu sempre gostei de estudar a Bíblia, sempre gostei de anotar tudo que eu estou falando aqui. Você é na sua casa, você medita, na sua casa você anota no caderno. Tem muitas revelações, tem muitas coisas boas. Eu pediria que você colocasse a Bíblia aí na sua mão e um caderno e uma caneta para anotar, ok? Ok? Nós vamos dar continuidade do Apocalipse 2, do versículo 4 em diante, que nós estamos ainda na carta de Éfeso. E tem muita coisa boa para falar ainda para todos vocês, para todos nós, né? Eu cumprimento vocês também com a paz do Senhor Jesus, né? Não podemos deixar de abrir aqui dizendo a paz do Senhor Jesus, a paz que excede todo o entendimento, esteja com todos nós. Amém. Meus queridos irmãos, paz seja convosco. Se você não está entendendo nada que está chegando agora, eu peço a vocês, no final desse vídeo, dá uma olhadinha no primeiro vídeo que a gente gravou, falando sobre a carta de Éfeso. Você vai acompanhar o primeiro vídeo e vai chegar até aqui onde a gente vai estar agora, para vocês acompanhar direitinho, corretamente o que a gente está estudando, tá bom? Então não perca nenhum vídeo que a gente vai estar postando aqui, que é um estudo profundo para a gente nos conectar mais ainda com Deus, tá bom? Então peço, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos que a gente vai postar aqui e não deixe de compartilhar com seus amigos, com o vizinho, porque a palavra de Deus tem que ser espalhada. Pastor Antônio, eu estava lendo mais ou menos sobre o versículo 4 do capítulo 2, e o senhor falou que esse versículo é uma chave de ouro, né? Fala sobre versículo áureo. O versículo áureo, que fala sobre amor. Explica pra gente sobre esse versículo 4 e em diante, para a gente entender bem melhor. Vamos lá. A igreja de Éfeso era uma igreja muito ativa. Se você observar o versículo 2, você vai ver que a igreja era ativa. O Senhor Jesus até elogiou a igreja de Éfeso. Mas tem um porém. No verso 4, a igreja de Éfeso ela perde o amor ao Senhor. Sendo que o amor é o centro, o amor ele é o centro de nós cristãos. Tanto é que o Shema de Israel, a palavra Shema quer dizer a chamada, Deuteronômio 6, verso 4 e verso 5, Deuteronômio 6, verso 4, verso 5 está dizendo assim, ó: ouvi Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, amarás o Senhor teu Deus. Vocês observam que a igreja de Éfeso é uma igreja ativa, mas a igreja de Éfeso ela perde o amor ao Senhor.
É aí que está o grande problema de nós cristãos, perder o amor. Essa palavra aí foi bem profunda. Amarás a Deus de todo o coração. Explica essa. Vamos abrir uma aspa aqui, gente, sobre essa parte de amarás a Deus de todo o coração. Explica o significado de todo o coração, o significado dela, para a gente entender o que é amar a Deus de todo o coração. O próprio versículo já fala de toda entrega, toda comunhão. Ou seja, o primeiro para Deus. O que acontece muitas das vezes? Nós viemos para o Senhor Jesus, nós viemos com o primeiro amor, com a sede de estar dentro da congregação, dentro de uma igreja, de um tabernáculo. A gente fica com sede de ir aos montes orar. A Bíblia muitas das vezes, nós compramos uma Bíblia e começamos a ler a Bíblia toda, mas com o passar do tempo vem as lutas, com o passar do tempo vem as dúvidas. As pessoas começam a olhar para a direita, começam a olhar para a esquerda, começam a olhar para trás. E o nosso inimigo semeia no coração das pessoas um tipo de preguiça espiritual. Então as pessoas começam a perder a comunhão. Quando a Bíblia fala de todo o coração, que Deus tem que estar em primeiro. Como assim em todo primeiro? Deus deve ser o primeiro em nossa casa, em nossa família, em nosso trabalho, em nossa vizinhança, na nossa igreja, tem que estar em primeiro. Então veja bem, voltando à sua pergunta, todo o coração é o primeiro para Deus. A igreja de Éfeso perdeu a visão do primeiro amor. Era uma igreja ativa. Tem muitas igrejas ativas, tem muito crente ativo, tem muitas organizações evangélicas ativas, que você não dá nada por ela, mas ela está caída. Você vai ver o verso 5. O verso 5 vai te mostrar isso. Então, não perca o primeiro amor. Não perca o primeiro amor pelo Senhor Jesus, pelo Salvador. O versículo 4 que nós paramos a semana passada, na primeira gravação, mostra que a igreja de Éfeso era uma igreja ativa e perde o amor. E lá em Coríntios capítulo 13 tem uma série que fala sobre o amor. O capítulo todo fala sobre o amor. Você lê na sua casa aí, 1 Coríntios capítulo 13, que diz assim, o último versículo do 12 diz assim: eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Qual o significado? Vos mostrarei o caminho mais excelente. O excelente. O excelente é o capítulo 13, que começa a falar do amor. O caminho mais excelente é o amor. Ou seja, um caminho mais perfeito. Perfeito? Sim. Perfeito. Então, se você ler o 1 Coríntios capítulo 12, o último versículo, o apóstolo Paulo, terminando de falar sobre os dons espirituais, o apóstolo Paulo vai dizer assim, eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Terminando o capítulo 12. Aí entra o capítulo 13 de Coríntios, Paulo falando sobre o amor. Todo o capítulo 13 é falado sobre o amor. Então o amor deve ser uma chama acesa em nossos corações. Nós temos que vigiar, nós temos que cuidar de nós, para não perder o primeiro amor. Deixa eu ver o que eu entendi. O amor, ele é baseado em Cristo, claro. Porque Ele mostrou um verdadeiro amor para a gente. E a única coisa que Ele exige de nós, como servos, é buscar Ele e amar Ele em primeiro lugar. Só que, vamos lá. O Satanás, ele sabe completamente como desviar a nossa atenção, correto? Então, o senhor concorda comigo que a carta de Éfeso, ela foi atentada, caiu na armadilha do Satanás para desviar a atenção dela, para chegar no ponto que ela chegou, que a Bíblia nos fala, né? Nos revela, no caso.
Ou seja, a carta de Éfeso, a cidade de Éfeso, ela perdeu o seu amor porque ela ficou focada mais nos problemas, nas perseguições, que ela foi bem perseguida. Então, o diabo, eu costumo falar, gente, que o diabo, ele é oportunista. Não sei se é essa palavra correta, mas ele é oportunista. Ele aproveita a oportunidade que nós deixamos, ele entra e faz a sua arruaça, porque ele não tem autoridade e permissão de entrar, a não ser que a gente dê lugar. Se a gente não der lugar, ele não vai entrar na nossa vida. Mas se a gente der a oportunidade, ele vai entrar na sua vida. Então, aquilo que o pastor está falando é algo que a gente tem que carregar no nosso coração mesmo, porque o que falta no nosso dia de hoje é o amor. Verdade, verdade. E se a gente não tiver amor, como que a gente vai amar Cristo? Se eu não consigo amar o Senhor como irmão, e os filhos do Senhor como irmão, como é que eu vou amar Cristo? Eu costumo ver assim, que a gente serve um Deus vivo, que a gente não consegue ver aos olhos nus, que está presente em espírito. Se a gente não consegue amar alguém que não é físico, aliás, se a gente não consegue amar alguém que é físico, estou vendo o senhor aqui, como que a gente vai amar alguém que não está presente físico, mas está em espírito? Verdade. Inclusive, a questão do amor é tão sério, a questão da perca do amor, que no verso 5 ela vai provocar a queda de muitos que pertenciam a uma igreja ativa. Então, se você vê a gravidade do verso 4, da perca do amor, porque o que você disse, o que Jesus fez para nos amar? João 3,16 está escrito assim, que Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira, olha essa palavra tal maneira, Deus amou nós de tal maneira, Ele vendo que nós éramos uma raça de seres humanos corruptos, nós pecamos, viemos de uma descendência de Adão, e a corrupção entrou no mundo por causa do pecado. Jesus teve misericórdia de nós, de morrer numa cruz, ali prova o amor dele por nós. Só que o verso 5 vai começar com uma advertência. O verso 5 vai dizer assim, lembra. O que é isso? O verso 5, leia aí na sua Bíblia. Lembra-te. O que é isso? É a misericórdia dele, ele está mandando você lembrar, você refletir. Ele está mandando que a sua igreja faça uma reflexão se tem um verdadeiro amor. Eu estou falando do verdadeiro amor. É amar a Jesus. Não é amar uma religião, não é amar uma placa denominação. Tem pessoas que amam a denominação, mas não amam o reino de Deus. No verso 5, Jesus está dizendo assim, lembra-te. Jesus está pondo freio para você parar e refletir. Opa, para aí. Lembra-te. Lembra-te, pois, de onde caíste. Olha aqui, gente. Irmãos, olha aqui. Onde caíste que a falta de amor provoca queda espiritual? Vou repetir. No verso 5, Jesus está dizendo que a igreja de Éfeso, ela caiu. Caiu porque perdeu o amor. O que significa isso? Muitas das vezes nós seguramos uma placa de denominação,
nós muitas das vezes entramos num mundo chamado religiosidade. Jesus não quer para nós religiosidade. Jesus não quer que nós seguramos apenas uma placa de denominação. Para nós não cairmos o risco de cair. A igreja de Éfeso, ela cai. Jesus deixa bem claro. E tem mais revelação aí, no verso 5. Só o versículo 5 nós podemos ficar aqui 1 hora, só filosofando e falando do verso 5. Por quê? Ainda antes de eu vir para cá, eu estava orando na minha casa e eu coloquei anúncio e mensagem que hoje nós iríamos começar a igreja de Éfeso, de Esmirna, mas Deus falou tanto no meu coração nesse versículo 5 que eu não poderia deixar de falar desse verso 5, Heber. Então, gente, irmãos, vamos olhar a gravidade do versículo 5 aí, que a igreja de Éfeso, ela vai cair no verso 5. Estou falando isso daí, me vem na mente que a igreja de Éfeso é a maioria das igrejas de hoje. Está perdendo completamente o verdadeiro amor. Explica essa parte aí, verdadeiro amor, pastor. Verdadeiro amor. A igreja de Éfeso foi fundada dentro da doutrina apostólica do apóstolo Paulo com os seus companheiros de viagem, com Silas, com Timóteo, com Priscila e Áquila, que ajudou a fundar a igreja de Éfeso. Gente, a igreja de Éfeso, ela foi fundada debaixo de doutrina. Com o passar do tempo, ela perde a visão da doutrina de Cristo. Ou seja, a igreja de Éfeso foi fundada por grandes homens de Deus, né? E isso quer dizer que o que eu entendi é que não importa quem foi que fundou a igreja ou como ela começou com grande potencial espiritualmente falando. Se houver uma brecha, já é oportunidade para o diabo derrubar. Ou seja, não importa a força da igreja tem. Verdade. Ou seja, o primórdio do cristianismo, os primeiros habitantes de Éfeso, eles abraçaram a fé, o potencial, grandes conversões. Mas o que significa? Jesus está mostrando para nós no versículo 5 o perigo dos ventos doutrinários, da heresia. Inclusive, coisa que eu não falei, vou falar aqui agora, Éfeso era extremamente uma cidade idólatra. Você sabia que em Éfeso tinha uma das 7 maravilhas do mundo, chamado o grande templo à deusa chamada Diana dos Efésios? Diana dos Efésios era a padroeira de Éfeso. Então, além da perseguição romana pelo imperador Dominiciano, além da perseguição, além dos falsos mestres judeus que estavam infiltrados na igreja, a cidade de Éfeso era impactada pela grande idolatria. Para você ter ideia, se você ler Atos 19, lá você descobre isso. Atos 19, você descobre isso. Que a igreja de Éfeso, ela fabricava nichos, miniatura de templos da grande deusa chamada Diana. Ela tinha 2 nomes, Diana dos Efésios ou a Ártemis no grego. Ou Instar, quando você ouvir na Bíblia, Diana, Instar ou Astarote também. Astarote era a mesma deusa. No grego era Instar. Na língua latina, Diana dos Efésios. Então, o que você falou foi fundada debaixo da doutrina. Mas, com o passar do tempo, o apóstolo Paulo já tinha morrido, falecido. O último dos apóstolos foi João, que estava lá na ilha de Patmos. Então, a próxima geração depois de Paulo já começou a se corromper. E a igreja deixou
deixou o primeiro amor por causa da forte perseguição. Muitos crentes se acovardou por causa da perseguição. Não queria mais servir a Jesus com medo de morrer, com medo de ser julgado para os leões, com medo de enfrentar a fúria de Roma. A forte pressão de fora, a forte pressão de fora. Então, no verso 5 aqui, a igreja de Éfeso, ela cai. Ela cai, e agora, veja isso aqui. Jesus manda ela arrepender. Deixa eu explicar para vocês o que significa arrepender. A palavra arrepender vem de uma palavra grega, metanoia. A palavra arrependei-vos vem da palavra metanoia, ou metanoi. A palavra arrependei-vos é dar uma volta em sentido contrário, voltar para trás. Jesus está mandando a igreja voltar. Jesus está mandando a igreja arrepender. Arrepender é voltar atrás, é dar uma volta em sentido contrário. Exemplo: imagina que eu estou num caminho, eu errei, o que eu faço? Eu volto para consertar. Jesus manda arrepender. O que nós temos que fazer é, quando nós errarmos, quando nós pecarmos, quando nós ofendermos a Deus, quando nós cometemos um pecado, nós devemos voltar e arrepender. É o significado da palavra arrepende. E olha isso aqui é coisa muito linda, maravilhosa. Quando João Batista começou o ministério dele na Judéia, e Jesus na Galiléia, sabe qual era a maior pregação de João Batista? E sabe qual é a maior pregação de Jesus? Você pode olhar na sua Bíblia aí. Mateus 3:2, na Judéia. Mateus 3, verso 2, João Batista pregava assim: arrependei-vos que é chegado a vós o reino dos céus. Isso é, Mateus 3, verso 2. Mateus 4,17, na Galiléia. Você pode ir na sua Bíblia e ver aí. Jesus pregava assim: arrependei-vos porque é chegado a vós o reino dos céus. Gente, para falar sobre a palavra arrependei-vos, nós temos que ser humilde. Errar, todo mundo erra. Nós temos que voltar, corrigir aquilo que foi errado lá atrás. Nós temos que ter a humildade de arrepender, e para arrepender tem que ser humilde. A igreja de Éfeso, ela é chamada pelo Senhor Jesus para ela se arrepender. Arrepender e pratica a primeira obra. Jesus está mandando eles voltarem ao amor. Pratica a primeira obra. A primeira obra é o amor que eles perderam. E olha que eles eram uma igreja ativa. Era uma igreja ativa. Era uma igreja que trabalhava até para o Senhor Jesus. É uma igreja que, se você ver o versículo 2, ela era uma igreja paciente. Jesus fala que eles trabalhavam para o nome dele. Mas olha a gravidade de perder o amor. Pessoas que param de ler a Bíblia, param de jejuar, param de orar, param com as coisas espirituais. É só voltar atrás. Só voltar atrás, Everton. O que eu pude entender durante o ensinamento é que a igreja de Éfeso, o senhor pode até me corrigir se eu estiver errado, ela se apegou muito nos profetas que ajudaram a criar a igreja de Éfeso. Ou seja, Paulo, né? Então, quando esses profetas partiram, eles ficaram sem chão. Se eu estiver errado, o senhor me corrige. É o que eu estou passando aqui, o que eu pude entender. Então, tipo assim, o que nós de hoje estamos fazendo é a mesma coisa. Falo nós em termos geral, gente. A gente está se apegando muito em estrutura física, está se apegando muito no homem, e está deixando Deus em segundo lugar. Lógico, Deus enviou um anjo da igreja para quê? Para nos orientarmos e nos ensinar a caminhar com Deus e chegar até a Ele.
Mas o anjo da igreja não é Deus. Ele é um anjo orientado por Deus para nos ensinar, correto? Só que nós confundimos muito isso. Primeira coisa que acontece com um problema, a gente vai para quem? Primeira coisa, vai ligar para o pastor. Primeira situação que dá difícil, a gente pede ajuda de quem? Pastor. Esse é o meu ponto de vista. A gente nem... Lógico que a gente tem que ir, gente. A Bíblia fala que nós temos que pedir orientação ao anjo da igreja, né? Mas antes da gente chegar até o pastor, ao meu ponto de vista, a gente tem que dobrar o joelho e pedir orientação a Deus. Aí Deus vai tocar no seu coração, não sei, mas você vai lá conversar com o pastor vai ser orientado por Deus para passar a orientação para a gente. Só que muita gente está se perdendo por causa disso. Eu tive uma experiência, pastor. Olha só a experiência que eu tive um tempo atrás, muito tempo atrás, numa igreja que eu estava congregando um bom tempo atrás, que eu via bastante pessoas ali querendo conversar com o pastor, porque a situação da casa estava difícil e tal, e às vezes o pastor nem dava atenção porque era muita coisa. Aí as pessoas ficavam com raiva do pastor para ele não dar atenção, saia da igreja. E é o que está acontecendo hoje. A igreja de Éfeso, às vezes, ela pode ter se apoiado muito nos profetas da época. E quando aconteceu o problema, eles foram procurar recurso dos profetas que estavam lá nos dias, naqueles momentos também. Eles não tinham quem apegar, porque eles esqueceram que quem é o primeiro lugar é Deus. O senhor concorda comigo? Concordo. Inclusive, veja bem, nós perecemos porque por falta de examinar as Escrituras. João 5,39 está escrito assim: examinai as Escrituras e cuidai de ter nelas. Cuidai de ter vidas nelas. Então me veio na mente aqui agora, o Everton falando que a respeito, por exemplo, dos grandes homens de Deus que fundaram a igreja de Éfeso. Veja bem, Atos capítulo 20, eu estou com a minha Bíblia aberta agora, é Atos capítulo 20, verso 17. O que acontece nesse episódio? Você pode ler na sua casa, que é muito grande. Você lê na sua casa, Atos capítulo 20, verso 17. O que acontece? Paulo chegou numa ilha chamada Mileto. Paulo, preste bem atenção. Paulo chegou numa ilha chamada Mileto e mandou que os anciãos, os líderes da igreja de Éfeso, viessem encontrar com ele, que ele ia dar as últimas palavras para aqueles líderes, que ele já estava assim, bem de idade. Paulo já estava assim, quase que partindo para Deus. Aí Paulo queria dar as últimas palavras para os anciãos, para os presbíteros de Éfeso. E sabe o que Paulo vai dizer para eles? Eu vou ler aqui, verso 17, eu vou pegar o verso 28. O verso 28, isso é Paulo falando para os anciãos, para os líderes da igreja de Éfeso, na ilha de Mileto. Paulo mandou que eles viessem, que Paulo ia dar as últimas palavras para eles. Olha bem, verso 28, Atos capítulo 20, verso 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. É Paulo falando para os líderes de Éfeso. Verso 29. Porque, olha o que Paulo fala. Porque eu sei isso, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobo cruel, que não perdoarão o rebanho. E que dentre vós se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. O que Paulo está dizendo? Paulo estava profetizando que depois da morte dele, a igreja de Éfeso ia ser tomada por lobo. Paulo chama de lobo. Quem são os lobos? São os falsos mestres. São a heresia entrando dentro da igreja de Éfeso. E isso aconteceu depois que Paulo partiu. A próxima geração, eles se corromperam. E Paulo diz aqui que ia entrar lobo cruel. É o que tem hoje, Everton. Tem lobo cruel. Tem líderes cruel. Tem líderes cruel que não têm amor pelas ovelhas, que só falam de heresia.
Então Paulo falou que isso ia acontecer na igreja de Éfeso, e por eles não vigiarem, aconteceu. Aconteceu. Então nós temos que tomar cuidado com os lobos cruéis. Os lobos cruéis estão em todas as igrejas. São líderes, são professores, são diáconos, são pastores. Então, muito cuidado com os lobos cruéis. Se você ler, olha só, não fica surpreso com isso não. Se você ler a Bíblia, o Novo Testamento de Mateus, Apocalipse, você vai ver que o que mais é censurado dentro da Bíblia são o combate aos falsos mestres. Vestido de lobo, ensinando heresia, colocando materiais para ser adorado dentro das igrejas, colocando idolatria dentro das igrejas, só pregam dinheiro, só pregam coisas que não convêm. São chamados de lobos. Então na igreja de Éfeso estavam entrando os lobos e provocou a queda do primeiro amor. A entrada dos lobos cruéis provocaram a queda do primeiro amor. Te pergunto, aonde está o Espírito Santo? Livre-arbítrio. O Espírito Santo, ele mostra a verdade. Jesus, o Espírito Santo mostrou a verdade através de Paulo. Mas nós somos responsáveis por preservar a verdade. Não é porque todo mundo está corrompendo que eu vou me corromper. Não é porque todo mundo está se idolatrando, todo mundo está deixando o mundanismo entrar, que eu não vou deixar. Então, o cuidado com os lobos. Cuidado. Por quê? Porque na igreja de Éfeso perdeu o amor por causa da infiltração dos lobos. Lobo cruel. Atos, vou deixar o versículo para você ler em casa. Atos 20, verso 29. Foram os lobos cruéis que entrou na igreja de Éfeso. Manchou a igreja de Éfeso. O povo já estava perseguido pelo Império Romano por causa do medo. E a idolatria também começou a invadir, e os lobos cruéis fizeram que o amor se esfriasse. Então o perigo está aí. Perder o amor. Agora não fica surpreso que eu vou falar aqui agora não, hein? O primeiro braço do candelabro deste menorá é a igreja de Éfeso. E o mais perigoso do versículo 5, Everton, é que este castiçal de 7 braços, ele pode perder um braço. Você não entendeu nada. Você não entendeu? Eu vou explicar. Olha isso aqui no verso 5, Jesus falando: quando não brevemente virei a ti e tirarei o seu lugar de castiçal. O que é isso? Você ainda não entendeu. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Que se uma igreja ela não vigiar, se uma igreja ela não permanecer na doutrina de Cristo, ela perde a posição de igreja. Por isso que Jesus está falando aqui, ó, tirarei o seu lugar, tirar o seu lugar de castiçal, como igreja. Então, tem muitas igrejas, muitas congregações, muitas denominações acha que não pode perder a sua posição de igreja. E pode. Isso vale para a igreja, vale pessoal também, vale pessoal. Se eu não vigiar, eu perco a minha posição de servo. Se você não vigiar, se nós não vigiarmos, nós perdemos a posição. Olha aqui o versículo 5, Jesus falou: se não vigiares, eu tirarei a tua posição de igreja. Isso é sério. Isso é muito sério, porque a gente consegue observar, gente, diante de tanta reportagem que a gente vê na TV e diante dos nossos olhos também, as igrejas sendo corrompida, para falar mais português mais claro, sendo corrompida através do seu amor frio. Perdeu a essência, né? E que essência é essa que o senhor está falando? O verdadeiro amor. Verdade.
perder o verdadeiro amor, nós temos que lutar para não deixar perder. Não deixar perder. Por que eu gosto? Se você ler a minha Bíblia, você vai ver que ela é toda marcada. Toda marcada. Então o Apocalipse, meus irmãos, as 7 cartas do Apocalipse, vocês vão ficar surpreendidos quando vocês verem as 7 cartas. Porque nós não devemos pregar só melzinho e chupeta, não. As cartas de Apocalipse tem muita bênção. Jesus elogiando o anjo da igreja, Jesus elogiando o povo da igreja. Mas também o que tem de advertência, o que tem de advertência do Senhor Jesus. Mas por que tem essas advertências? Porque Ele nos ama. Provérbio 12, versículo 1 diz que o Senhor corrige o que o ama. Quanto nós vemos no livro de Apocalipse as advertências do Senhor Jesus, é porque Ele nos ama. Qual o pai que não corrige? Gente, não tenha medo de ler o Apocalipse. Não tenha medo não, gente. Vai abrir os nossos olhos. É um alerta. O pastor, ele é pai, como ele já falou no vídeo anterior. Ele tem 2 filhos, um mais novo, outro mais velho. Mas ele corrige os filhos dele porque ele o ama. Você corrige o seu filho, você que tem filho, porque você ama o seu filho e quer ver o seu filho caminhar no caminho certo. Verdade. Porque se... E olha só o que vem na minha mente. Mas mesmo a gente corrigindo, a gente, para quem são pais, corrigindo, nós vimos aí muitos filhos se desviando do caminho, porque aquilo que a igreja de Éfeso escolheu. O pai pode amar, pode corrigir com amor, mas o pai também ele dá uma liberdade de você quer me obedecer, você vai andar, vai prosperar, vai viver bem. Está na Bíblia também, respeitar, honrar nosso pai e mãe para que nossas vidas prolonguem na terra. Então, se os filhos não escolher atender às correções dos seus pais, infelizmente, o que vai acontecer no fim da vida dele é que vai viver menos. É o que está acontecendo no dia de hoje. A igreja de Éfeso, ela viveu menos que ela poderia viver porque ela não ouviu as correções de Cristo. E Deus está nos alertando hoje, sempre nos alertou, e está nos alertando hoje através desse vídeo, e vai continuar nos alertando, para que a gente podemos ouvir a correção dele. Porque ele sabe que a volta dele está próxima, e se a gente não ouvir, o que vai acontecer? Verdade. Então veja bem, realmente a palavra de Deus é uma advertência, a palavra de Deus é correção, tem muita bênção, mas tem muita correção, tem muita advertência. Hoje em dia, Everton, infelizmente, a maior liderança só quer pregar bênçãos, só cura, é só a teologia da prosperidade, mas esquece de pregar a advertência, doutrina da advertência, doutrina da correção. Provérbio 12, versículo 1 diz que o Senhor corrige o que o ama e repreende os que o amam. Então, quando as cartas do Apocalipse, inclusive o versículo 5, nos ensina isso. Igual o Everton falou, numa família, por exemplo, o que o pai tem que fazer é a parte dele. Ele dá exemplo, ser testemunha, ser um homem de oração, um homem de jejum. Isso não significa que os seus filhos, nós fazemos a nossa parte e entregamos para ele a santidade. Só que eles vão chegar num período que eles vão ter livre escolha. Ninguém pode mandar na escolha do outro, ainda que seja pai. Exemplo disso é Moisés. Moisés tinha 2 filhos. Exemplo disso era o profeta Samuel. Samuel foi um dos homens mais santos da Bíblia. O profeta Samuel. Os 2 filhos de Samuel eram corruptos. Lê lá no livro de Reis. Então o pai, ele deve mostrar para o filho que ele é contra este hostil mundo, este mundanismo desenfreado.
que o pai é um homem de oração, que a mãe é mulher de oração. E agora, a escolha é individual. Esse negócio de pregar nas igrejas que crentinho, que filho de pastor tem que ser crentinho, é uma grande visão errada. E há um julgamento que a gente vejamos por aí. Que às vezes o pastor é um homem de Deus, um homem de oração, um homem que chora. E às vezes o filho é um filho corrupto. Eles julgam um determinado pastor pelo filho. Agora, o pastor não pode deixar uma doutrina para os filhos mundana. Ou seja, aplaude tudo que o filho faz. Às vezes o filho gosta de baile, gosta de funk, e o pastor, que ele aplaude. Ele tem que mostrar para o filho que ele é contrário. Ainda que o filho gosta do mundo, gosta das coisas do mundo, mas a função do pai é mostrar contrariedade às coisas do mundo. A igreja de Éfeso, Paulo brotou a igreja na doutrina, mas com o passar do tempo, eles escolheram e não quis mais o princípio do verdadeiro evangelho. E eles perderam o lugar. Agora olha isso aqui, gente, olha isso aqui, você pode pesquisar aí no seu Google, aí na sua internet. Sabe o que se tornou hoje a cidade de Éfeso? Se tornou em ruínas. 3 quilômetros de Éfeso existe hoje a atual Selçuk. Hoje ali em Éfeso é uma cidade chamada Selçuk, atual. Lá, se você ver, você vai ver as ruínas da cidade por causa de terremoto, por causa de julgamento divino também. Hoje toda a Ásia é a atual Turquia. Turquia hoje é metade da Turquia, hoje é metade da Europa e é metade da Ásia que hoje é a Turquia. Toda aquela região ali, a Galácia, a Pisídia, toda aquela região ali, Laodiceia, Filadélfia, Éfeso, que é a atual Selçuk, Colossos, Frígia, hoje é a atual Turquia. 2%, olha isso aqui, gente, 2% da Turquia hoje está no cristianismo, 98% a maioria são muçulmanos. A maioria hoje na Turquia, a doutrina que prevalece lá hoje é os muçulmanos. Hoje, olha que glória a Deus, nós somos da América do Sul. O evangelho veio lá de Jerusalém, passou ali na Samaria, na Judéia, chegou até na Ásia. A maior parte de Jerusalém rejeitaram o verdadeiro Messias. Isso aqui é revelação, tá? A maior parte dos judeus rejeitaram o Messias. A maior parte da Ásia rejeitou. Hoje, a América, que somos nós, a maior parte tem o privilégio que eles rejeitaram. Então, eles perderam, versículo 5, eles perderam o castiçal, perderam a posição de igreja. Se nós brasileiros, agora isso aqui é revelação, tá? Se nós brasileiros ficar brincando de igreja, brincando de denominação, nós passamos um grave perigo de perder a posição de igreja. Quando fala perder posição de igreja, ao meu entender, não está falando da igreja estrutura física, material, não, tá? É o espiritual, né, pastor? Explica melhor para a gente. Espiritual é perder a posição, aquilo que Jesus deu. Por exemplo, vou dar um exemplo. Hoje, nós temos milhares de denominações no Brasil e no mundo. A denominação precisa ter denominação no mundo. Por quê? Por causa de organização, por causa de organização. Porque está escrito em Coríntios capítulo 14, tudo tem que ser feito debaixo da ordem e da decência. Então precisa de denominação para poder ter ordem, para poder ter doutrina, para poder ter ordem e decência. Agora, as denominações têm que tomar um certo cuidado.
de não colocar o seu status de denominação acima do reino de Deus. É o que eu tenho observado. Gente, eu tenho observado isso aí. Que as denominações, seja A, B, C, D, denominação, não pode ficar focalizada somente nos seus princípios de denominação. Tem denominação que não aceita uma outra denominação. Tem denominação que fica brigando com outra denominação na internet. Olha o perigo de perder a posição de igreja aí. Jesus não quer isso não, meus irmãos. Jesus não quer briga de poderio na internet. Qual é a maior? Quem tem maior cadeia? Cadeia na internet, brigando. Então essas denominações que estão brigando na internet correm o risco de perder a posição de igreja de Cristo. Por quê? É grave, gente. É muito grave isso aí. Qualquer denominação, seja A, B, C e D, se ela se desviar, se ela deixar introduzir heresia, deixar introduzir as heresias que está tendo por aí, ela perde a sua posição de igreja. Jesus tira. Jesus tira. Igual o Everton falou, não é cimento, não é areia, não é um templo religioso. Se nós deixarmos entrar heresia, igual está entrando por aí, materiais para aguçar a fé, doutrina hereges, nós temos que frear. E eu me coloquei isso no meu coração. A igreja de Éfeso, ela caiu no verso 5. Ela perdeu o amor. Hoje está em ruínas a cidade de Éfeso. Isso é tão grave que afetou até a cidade. Afetou a cidade. Se você abrir o Google aí na sua casa, você abre para você ver aí no Google e pesquisa sobre a cidade de Éfeso. Ela está em ruína. E 3 quilômetros de Éfeso, ruína, está a grande cidade de Selçuk. Hoje é uma cidade. Selçuk. Porque caiu no verso 5. Então, para finalizar o verso 5, para não ficar muito grande, para finalizar o verso 5, estude o versículo 5. O perigo de se perder o amor. A queda é grande. Isso vale para a igreja, para a denominação e serve para nós pessoalmente. Pessoal, eu posso perder a minha posição de professor de escola bíblica se eu não vigiar. O sacerdote, nós podemos colocar o bispo, o apóstolo, o reverendo, o presbítero, ele pode perder a sua posição de reverendo, a sua posição de presbítero, a sua posição de apóstolo, se não vigiar. Porque Jesus está falando aqui no versículo 5 que perde. Isso fica bem claro. E vem na mente que agora, gente, é só a gente colocar e pensar que o diabo ele perdeu a posição dele no céu. Perdeu a posição. Maior exemplo. Eu vou citar agora, só para ficar rico o nosso ensino, eu vou citar de homens que viveu com Paulo, que pregavam o verdadeiro evangelho. Se você abrir no livro de Timóteo, vou citar aqui 3. Fileto, Emineu e Alexandre. Esses 3 homens. Se você estudar a epístola de Timóteo, você vai ver que esses 3 homens fizeram um naufrágio da fé. O que é naufrágio? Abandonaram a fé. Eram companheiros de Paulo. Gente, se você estudar o livro de 1 e 2 Timóteo, você vai ver 3 homens lá. Fileto, Alexandre e Emineu. Esses 3 homens eram cristãos autênticos. Eram homens que pregavam o verdadeiro evangelho. E sabe o que Paulo falou? Paulo falou que esses homens fizeram muito males a ele, que esses homens fizeram um naufrágio da fé, que esses homens foram o maior perseguidor de Paulo depois. Eles se converteram, eram companheiros de Paulo, Fileto, Emineu e Alexandre, e eles começaram a pregar contra Paulo, pregar contra Jesus, e se tornaram inimigo da cruz.
O senhor não acha que, acho não, eu creio que o senhor tem certeza, que esses três homens deixaram ser corrompidos pelo próprio ego e a vaidade do achismo? Justamente, ou seja, esses homens pregavam uma doutrina pura de Paulo, a mesma doutrina. Com o passar do tempo, esses homens começou a pregar doutrinas mosaicas, começou a pregar a questão de circuncisão, a questão de guarda de sábado, a questão das festas que eram normas para Israel, para a nação de Israel, no Antigo Testamento. Eles começaram a pregar heresia, começou a pregar. Então Paulo tem um versículo em Timóteo que Paulo fala assim: Alexandre me causou muitos males. Alexandre, o latoeiro, a expressão latoeiro, porque era um homem que mexia com caldeiraria, era um homem que mexia com chapa, com caldeiraria. Por isso que Paulo fala assim: Alexandre, o latoeiro, me causou muitos males. Então esses homens se corromperam. Agora deixa bem claro que para os nossos ouvintes, para os nossos ouvintes, que o evangelho há um perigo de se desviar. Isso vale para mim. Eu tenho que vigiar 24 horas. Às vezes a mente, às vezes o coração vai te mostrar as coisas, você tem que falar não. Porque cai. Se nós perdermos o amor, se nós não ficarmos na oração, se nós não entregarmos nossas vidas para Jesus, se nós não orar e jejuar, nós vamos cair. Igreja, abre os olhos. Abre. O que essa igreja está tornando hoje é uma denominação, é uma religião. Está perdendo o amor. A igreja caiu e serve de exemplo para as igrejas de hoje. O que eu falei no primeiro estudo? Que a mensagem das igrejas do Apocalipse é uma universalização. Não foi escrito somente naquela época, não. Para aquela época e também para os dias de hoje. Então, o que eu disse no princípio aqui? Porque os meus estudos, os meus ensinamentos, eu gosto de detalhar as coisas. Você vê que nós estamos gastando 2 episódios, a primeira e o de hoje, só para falar da igreja de Éfeso. Eu poderia falar 20 minutos e sair atropelando as palavras, mas você ficava sem conhecimento. Entendeu, Heber? Por isso que eu sou devagar nos meus ensinos, porque eu quero que as pessoas aprendam. Eu quero ver detalhes. Eu quero pregar muita bênção, mas eu quero pregar as advertências que o Senhor Jesus dá também. Porque essas advertências não são para os ouvintes, não. Essa advertência é primeiro para mim. Porque eu sou pregador de pregar advertência para mim. Eu não sou pregador de colocar um fardo sobre o povo. O povo deve se arrepender, o povo deve voltar a Jesus e eu ficar escravo disso. É o que acontece hoje. Os pregadores estão colocando fardo no povo. Os pregadores querem que o povo se arrepende, querem que o povo seja um santo. E os pregadores estão nos seus escritórios assentados, não querem saber de orar mais, não querem saber nem de ler a Bíblia mais, porque baseia sua vida na experiência de anos e anos de ministério. Não quer mais ler Bíblia, não tem nem argumento de Bíblia mais. Chega nas igrejas, é só experiências passadas. Não tem alimento, não tem advertência, não tem doutrina, não tem juízo final, não fala do inferno, não fala da Nova Jerusalém, não fala do paraíso, não fala de arrependimento. Então, olha que nós estamos no versículo 5, desde quando nós começamos. Sim. Só no verso 5. Então eu deixo essa palavra aqui no verso 5, tem mais que para baixo. O Everton vai nos perguntar. Gente, não tem como fugir de um estudo desse. Porque a gente sabe que hoje em dia, sem a palavra de Deus em suas vidas, a gente vive de qualquer forma, né, pastor? Verdade. Sai atropelando tudo. E mesmo a gente estudando a palavra, a gente consegue viver uma vida errada ainda. Porque nós somos ouvintes, mas não praticantes. E a palavra de Deus fala que a gente ser ouvinte e praticante também. Verdade. Então que o pastor está sendo usado por Deus, que a gente está passando aqui para vocês,
Não é porque a gente é melhor do que vocês, não é que o pastor é melhor que vocês, é porque Deus está nos orientando, nos corrigindo primeiro, para que vocês sejam corrigidos também. Então, vamos praticar o verdadeiro amor. E para a gente, não é uma finalização não, gente. Tem muito assunto para a gente ver, pra gente falar aqui. E vai ter o próximo episódio, vai ser a continuação do 6 de diante. 6 em diante. Então, nós estamos em Éfeso ainda. Nós estamos no segundo episódio, mas dentro da carta de Éfeso ainda, tá, gente? Depois a gente vai chegar na carta de Esmirna. Mas só depois. Calma, aguenta o coração aí que a gente tem que aprender muita coisa sobre a igreja de Éfeso. Então, no próximo episódio vai ser a continuação do 6 ao diante. Isso se Deus não segurar a gente no versículo 6, né? Que a gente fica surpreso porque o 5 segurou a gente aí porque é muito profundo, muito forte. Muito profundo, é um dos versículos mais importantes. E para finalizar esse momento, para o próximo episódio a gente passar para o versículo 6, explica como a gente deve praticar o verdadeiro amor. Como? Então, geralmente, como? Quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, existe uma promessa do Senhor Jesus nos batizar com o Espírito Santo. Então de nossa natureza, que nós viemos de uma natureza corrupta de Adão e Eva, nós não conseguimos. Nós precisamos de ajuda. E essa ajuda é a promessa do Espírito Santo em nossas vidas. Por isso que quando nós aceitamos a Jesus, nós devemos nos render ao Senhor Jesus e receber o Espírito Santo para nos ajudar. Porque é o Espírito Santo que nos ajuda à santidade. É o Espírito Santo que nos ajuda a orar. É o Espírito Santo que nos ajuda. Quando eu dou lugar ao Espírito Santo, eu tenho que dar lugar também. Porque o Espírito Santo vai me mostrar que eu devo orar, mas eu tenho que querer orar. Porque vai vir a preguiça de não deixar eu orar. Vai vir a preguiça à noite, às vezes. Você não vai querer acordar de madrugada, você não vai querer subir ao monte, pegar carrapato, você não vai querer subir ao monte na friagem, você não vai querer levantar pelas madrugadas, você vai ficar com preguiça de ler a Bíblia. Então, o Espírito Santo, gente, o Espírito Santo é nossa ajuda, mas eu tenho que dar lugar. Não significa que o Espírito Santo vai apossar de mim, que o Espírito Santo vai fazer tudo sozinho. Eu tenho que fazer a minha parte. Então, voltando à pergunta, como? Como é quando eu dou uma entrega para o Senhor Jesus, o Espírito Santo entra em mim. E mais para frente, depois, eu vou dar um estudo aqui, isso mais para frente, depois que terminar as cartas do Apocalipse, sobre o Espírito Santo. Sobre batismo com o Espírito Santo, que é uma confusão que os crentes fazem por aí. O que é batismo com o Espírito Santo? Eu vou falar sobre isso. Agora, só para finalizar aqui, voltando a palavra para o Everton, hoje, eu não falei o versículo 6, há uma pergunta dos nossos aí, do grande amigo meu aí, o genro do pastor Edmilson, o Tiago. O Tiago, ele perguntou na primeira edição, e quer saber sobre a doutrina dos nicolaítas. Tiago, eu ia falar hoje, mas o tempo já está bem avançado para não ficar um vídeo muito extenso. Então, na próxima, terceiro, eu vou falar sobre a doutrina dos nicolaítas no verso 6. A doutrina dos nicolaítas que estavam invadindo a igreja de Éfeso, as igrejas da Ásia. Então, Tiago, espera mais um pouquinho, que na próxima edição eu vou falar sobre a doutrina dos nicolaítas, terminando a igreja de Éfeso, e talvez falar sobre a igreja de Esmirna. Né? Então eu também falei nas minhas mensagens que eu ia começar hoje a igreja de Esmirna, mas não deu tempo. Mas por quê? Porque eu quero dar para vocês, minuciado, eu quero dar para vocês, eu quero que vocês anotem, eu quero que vocês leiam comigo. Então nós paramos aí, marca aí. Nós paramos aí no verso 5. Eu te prometo que nós vamos ver versículo por versículo, e se você tiver alguma dúvida, você manda aí no comentário aí, alguma coisa que você não entendeu, que eu vou trazer na próxima. Então fica aqui o meu abraço, fica aqui a minha alegria,
Eu assim, peço vocês, eu agradeço pela paciência, eu agradeço vocês por me ouvir. Muito obrigado mesmo, de coração. De coração. Amém. Gente, para você acompanhar todos os nossos estudos, não perder nenhum vídeo nosso, por favor, eu vou encher a paciência de vocês até vocês se inscrever no canal. A gente está vendo, pastor, que o vídeo anterior está crescendo, está tendo bastante visualização, está tendo bastante comentários. Só que eu percebi uma coisa, que tem mais visualização e poucos inscritos. Inclusive, te cortando um pouquinho aqui rapidinho, perdoa. Veja bem, gente, o que acontece? Quanto mais inscrito, o YouTube vai entender que o vídeo deve ser se expandido por todo o Brasil e para fora. Então, você que fez a visualização aí, por favor, se inscreva. Por quê? A nossa intenção aqui, a minha intenção do Everton aqui, é que o vídeo, a minha maior preocupação é porque eu gosto de doutrinar, eu gosto de ensinar. É que chega aos 4 cantos do Brasil e os 4 cantos do mundo. Então, por favor, escreve aí. Escreve, é só apertar o botão inscrever, só isso. Tá? Eu agradeço vocês aqui, eu volto a palavra para o Everton. Então, aquilo que o pastor falou, gente, se inscreva no nosso programa podcast, ajude esse programa a crescer para alcançar nações, multidões, muitas famílias que estão sedentas e com sede da palavra, como eu, como pastor, para a gente aprendermos juntos. E o pastor falou, o irmão Tiago deixou um comentário ali perguntando, querendo saber mais, se aprofundar mais a palavra, para o pastor tirar alguma dúvida. Faça igual o nosso irmão que deixou um comentário perguntando, quer tirar uma dúvida dentro daquele que está estudando Apocalipse? Deixe seu comentário ou manda para quem tem o contato com o pastor Antônio, manda para ele, mas deixa o comentário que o pastor vai estar lendo todos os comentários do vídeo e ele vai estar respondendo a sua dúvida, tá bom? Então não deixe de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar e ajudar esse canal a crescer. Paz seja convosco, que Deus abençoe sua vida e que Ele possa trazer entendimento, que nós sejamos ouvintes e praticantes também. Um abraço e até o próximo episódio. Não perca, tá, gente? Não perca nenhum episódio, porque vai ser um divisor de águas nas suas vidas. Que Deus abençoe e até a próxima.